Opa, eita, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui com o poder da palavra. Aqui fala o seu comunicador Braga News, né? E ele estava ausente por questões profissionais e de trabalho. O homem é uma máquina, vai que vai de com força e empurra o pé no acelerador. Nosso amigo Carluxo, né? Essa marca registrada, essa personalidade marcante diante dos segmentos políticos, social e econômico de Lauro de Freitas. E eu quero que ele dê para você aquele bom dia maravilhoso no seu sábado. E pode chegar na sua casa à noite, e pode chegar também pela manhã, e pode chegar pela tarde. Bom dia, Carluxo. Bom dia, Braga. Sempre um prazer estar aqui com você no seu programa, né? O poder da palavra, fazer parte exatamente desse momento é muito importante. Falar do nosso Deus, né, para os nossos amigos, e mesmo para os que estão distantes, né? A palavra de Deus, nós somos, diga assim, pessoas simples, pecadores, mas a palavra de Deus é como diz na própria Bíblia, né? Não voltará para o Senhor vazio. Nós estamos fazendo aqui o nosso papel, cumprindo o ID de Jesus Cristo, né? Ele diz, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É tão simples, né? Só crer e se permitir batizar, né? Aceitar o batismo, será salvo, né? E cumprir os mandamentos. A gente sabe que nós temos falhas, mas o nosso Deus é muito bom, enviou seu Filho. E o seu Filho exatamente está intercedendo por nós a todo tempo. Sim. A todo tempo, Braga. É um prazer estar aqui em mais um sábado, né? Me ajudando aqui no seu programa, O Poder da Palavra. Dada por Deus na concepção da consciência, da mansidão e da prudência que nós temos, hoje nós trazemos aqui uma palavra de solidariedade de um irmão para com o outro. Porque se comenta muito, todos nós somos irmãos em Cristo, verdade. Somos filhos do mesmo Pai, verdade. Mas fica muito na teoria, porque às vezes nós não praticamos o verdadeiro amor. Que o verdadeiro amor é Cristo, Jesus. E aqui no livro de Provérbios 14, 21, Manuel Carluxo, traz uma palavra para refletir a respeito da solidariedade, a respeito do companheirismo e como nós devemos nos comportar e suportar pelo amor de Cristo que nos uniu, que está no meio de nós. E o que diz em Provérbios 14, 21? O que despreza ao seu companheiro, peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Essa palavra, bem-aventurado, são aqueles que amam. Bem-aventurados são aqueles que se compadecem do seu irmão. Bem-aventurado é aqueles que estendem a mão. Bem-aventurado é aqueles que têm prazer em ajudar. E eu comentava aqui antes do programa a sua fidelidade de ajudar pessoas. E a gente sofre muito porque às vezes a gente não tem como ajudar aquela pessoa. A pessoa quer uma cesta básica, quer um bujão de gás, quer um recibo de luz, quer um recibo de água. E ninguém pede se não estiver necessitando. Porque cada um tem seu orgulho e quer ter o seu próprio meio de sustentabilidade. Né? Mas uma coisa acontece comigo, com o Carluxo, aqueles que são promulgadores, aqueles que professam a fé. Nós temos uma palavra que às vezes, na maioria das vezes, quando a gente não tem, alimenta. Que nós temos a fé. Nós temos uma palavra de conforto. E diz que eu tudo posso, mas é naquele que me fortalece. E quando eu não posso, eu entrego na mão de Deus. A mulher disse a mim, outro dia, eu estava precisando de um bujão de gás. Você não me deu o bujão de gás. Eu sei que você não tinha, que se tivesse, você tinha me dado. Mas você me deu muito mais do que o bujão de gás. Se foi, como ela fez? Você me trouxe uma palavra que me confortou. Que eu estava ali no chão, caída, arrebentada, com 2 filhos em casa para dar de comer, e eu tinha a comida, mas não tinha o gás. E você me deu uma palavra que levantou o meu ânimo, me resgatou, porque eu estava realmente
E se você não me dá aquela palavra, eu não sei o que poderia acontecer comigo. Porque eu disse a ela, minha amiga, quando você está sofrendo, quando você está com dor, que você clama ao Criador, ele não precisa vir de lá aqui para lhe socorrer. Ele vai usar um vaso. Ele vai usar um obreiro, um diácono, um pastor, alguém do seu exército para te socorrer. Então, reforça-me nessa palavra, no Provérbio 21, que o que despreza ao seu companheiro, peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porque para você pedir tem que ter muita humildade. Porque pedir é algo realmente difícil. Mas aqueles que têm humildade, porque diz que os últimos serão os primeiros, os humildes serão exaltados, né, Carlos? Verdade. A Bíblia ela é muito, diga assim, clara mesmo, diga assim, lá atrás, né? Quando Moisés recebeu as 10 pedras, né? Os 10 mandamentos. As tábuas dos 10 mandamentos. Estava lá, né? Amar o seu próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? Amar é exatamente cuidar também, cuidar, é ser generoso com as pessoas. Em Provérbios, que você lê, Provérbios 14, 21, destaca o desprezar o próximo é pecado, enquanto tratar com bondade e compaixão os necessitados e os pobres traz felicidade e bênção. Né? A Bíblia é muito clara, né? Que o desprezo, que o orgulho, a avareza, isso é pecado diante de Deus. Né? E quando você tem amor no seu coração, você sente, né? Você sofre exatamente com o sofrimento de outros. E você vê o seguinte, ser generoso, né? Ajudar ao próximo, são ensinamentos que estão no Velho e no Novo Testamento. Você percebe que os primeiros cristãos, eles se ajudavam mutuamente, chegaram a viver em comunidades, repartindo exatamente o que tinham tornando, assim, as suas posses coletivas. Está lá em Mateus. Se você ler em Mateus, você vai verificar como viviam os primeiros cristãos. Né? Hoje nós vemos a avareza, nós vemos exatamente, diga assim, o descuido para com os necessitados. Se você percebe, a gente vê a Semana Santa, né? A semana passada, estivemos na Semana Santa, eu acho que Deus tocou o coração exatamente de todos e houve muita generosidade, não só com chocolate, mas com a cesta básica, com alimento. Eu acho que Deus quer que a gente faça isso realmente, que a gente, né, não temos que fazer críticas a absolutamente nada, muito pelo contrário, mas pregar exatamente aquilo que determina o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sermos generosos, sermos, diga assim, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos enfermos, dos aprisionados, de forma a levá-los, diga assim, um alimento espiritual. Eu acho que tudo isso é um dom de Deus, né? É uma determinação de Deus. Porque Deus é amor. Deus é o amor em seu, diga assim, na sua absoluta forma. O amor, né? O amor que entregou seu próprio Filho infinidade para de todos bondades, nós, né? Para nos salvar, né? Então, ele nos ensina, né? Nós, como suas criaturas, seus discípulos, né? Seus filhos, a cuidarmos uns dos outros, né? E Provérbios aqui, Salomão escreveu, o que despreza ao seu companheiro peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado. Vamos todos sermos bem-aventurados e cuidarmos uns dos outros, principalmente dos mais frágeis, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos doentes. É isso que Deus nos determina. Quando você chega aqui no Provérbio 22, na sequência do 21, ele faz uma pergunta: porventura erram os que praticam o mal? É aqui uma interrogação, que é uma pergunta. Porventura erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Olha que palavra. Deus, realmente, ele diga assim, né? Ele olha muito e compensa aqueles que fazem o bem. De que forma? Multiplicando bênçãos, né?
multiplicando E bênçãos, fazer o bem né? sem olhar a quem, Sem né? olhar a quem. Não alegar com a esquerda o que faz da Deus direita. vai estar lhe multiplicando, lhe dando saúde, lhe dando, diga assim, possibilidade de ganhos para que você possa estar cada dia mais ajudando o seu próximo e aqueles que não têm oportunidade, que você, porventura, tenha, e não vamos ser avarentos, não vamos ser exatamente desprezar o nosso próximo. Vamos seguir os conselhos bíblicos, que são sábios e agradam ao nosso Deus, e o retorno chega para todos nós. É isso, meus irmãos. Fica aí essa reflexão para você. Porque diz que quem conhece a verdade é liberto. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. O poder da palavra com seu comunicador Braga News, ao lado do mestre Carlúcio. Tchau, tchau, gente! Bom dia, boa semana a todos.